Então, gente, esses movimentos messiânicos que também vão acontecer nesse contexto da República Velha, especificamente aí na década de entre os anos de 1917 até 1920 e alguns anos, que a prova é muito boa de data, sabem disso. E aí, nesse contexto, vários movimentos messiânicos vão ocorrer, e dentre deles a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Como eu disse para vocês, esses movimentos não tinham o intuito em nenhum momento de destruir a República. No entanto, eles foram entendidos pela República como que queriam atrapalhar esse movimento republicano, que queriam destruir a República. Mas lembre-se, em nenhum momento esse movimento messiânico, e especificadamente Canudos e Contestado, se organizaram no intuito de destruir com a República, de destruir a República. Na verdade, esses movimentos trata-se de movimentos messiânicos, como eu expliquei a palavra messianismo, movimentos messiânicos porque vem de Messias, o Salvador, e na verdade o que eles queriam era melhores condições de vida, digamos assim, bons tratos, ter condições de ter uma terra para cultivar, ter condições de ter sua própria autonomia religiosa, política. No entanto, eles são encarados pela República como ameaças. E ameaças que vão ser duramente reprimidas por essa República. Então, assim, no caso de Canudos, o líder é Antônio Conselheiro, no caso da Guerra do Contestado, José Maria. E por serem movimentos que, de certa forma, para os coronéis atrapalhavam esse poder dos coronéis, esses coronéis acabam criando essa imagem desses movimentos messiânicos para que a República venha reprimir duramente esses movimentos, certo? Então vejam só, esses dois movimentos são duramente reprimidos. Nós temos Canudos aqui bem próximo da gente, na região próxima ao Uauá, Euclides da Cunha, então que muitos sertanejos morrem, certo? Por conta de quererem apenas um pedaço de chão, digamos assim, para cultivar seus próprios alimentos e ter uma igrejinha onde eles pudessem ter suas práticas religiosas. E aí o que é que acontece, gente? Nós vamos ter essa repressão, e uma repressão que é muito dura e que tudo justificado pelo simples fato de que eles queriam destruir a República, que eles queriam destruir o ideal republicano, sendo que isso acaba sendo distorcido, na verdade. Porque lógico que nós vamos ter, a prova não está fazendo aqui apologia ao que eles defendiam, nem dizendo o que é certo e o que é errado, mas deixando claro para vocês que compreendam e se questionem. Então, por que eles fizeram tudo isso com a guerra, com Canudos e Contestado? Porque Canudos e Contestado eram vistos como ameaças para a recém-formada República. E vejam que venho sempre batendo nessa tecla para vocês conseguirem entender e compreender de que essa república era muito instável. Então, qualquer coisa que surgisse, qualquer coisa que viesse a existir, era momento de tensão, momento de conflito, e que acabava trazendo muitas turbulências e muitas movimentações, muitas revoltas nesse contexto do início da República ou da República Velha, tá bom? Então, aqui nós vamos ter o que eles queriam. Então, aqui nós vamos ter Guerra de Canudos. Eles queriam autonomia, religiosidade de conselheiro, recusavam pagamento de impostos. No caso de Contestado, eles também queriam terras, mas aqui no Contestado, um pouco diferente de Canudos, vai haver uma forte tensão entre coronéis e esses camponeses. Ou seja, e esses sertanejos também. Então, isso vai causar muitas tensões e fazer com que esses movimentos sejam duramente reprimidos, e muitos participantes desses movimentos sejam mortos nessas lutas. Canudos, lembrando que no caso de Canudos, por pouco o exército brasileiro não perde, digamos assim, a Guerra de Canudos, porque eles não conheciam o sertão, então chegam aqui com aquelas galochas, com aquelas indumentárias das roupas do exército, e quando eles chegam, era muito calor. Então, assim, muitos militares sofreram bastante. Então, assim, eles se desgastavam muito rápido. Mas por conta do poderio militar de armas, eles acabam vencendo já aí na última expedição desses militares que chega na região de Canudos, aqui no norte da Bahia, tá bom? Além disso, outros movimentos que aproximou naquele dia, aqui ó,
Só para fechar aquela ideia da modernização, porque o slide ficou fora de ordem. Mas lembrem, ó, a Belle Époque, ou Belle Époque, como queriam chamar, que ocorre lá no Rio de Janeiro, aqui, ó, que ocorre lá no Rio de Janeiro, nós temos aqui uma influência muito grande. Lembrem que é boa época, que a Pro já explicou até na sala, uma boa época, a época de prosperidade na Europa. Então, o Brasil vai querer, digamos que, copiar tudo isso aqui, desses avanços, dessas reformas que ocorreram lá na Europa, a modernização no Brasil. E a cidade que inicia essa modernização, esse processo de modernização, o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil nessa época, então inicia onde? Nessa cidade. Então aí nós vamos ter o alargamento das ruas. Vejam ali, lembrem aí agora da região de Ipanema, como aquela rua bem larga ali de Copacabana, desculpa. Então, assim, tudo isso, todo aquele processo de mudança no Rio de Janeiro ocorre nesse contexto. Nós tínhamos antes no Rio de Janeiro ruas muito estreitinhas. Pensem aí nos becos e vielas, em muitas favelas. Era o que era o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro ali. Então nós tínhamos becos, ruas muito curtas, muito estreitas. E aí, aos moldes europeus, isso não era moderno. Então o Rio de Janeiro vai passar por esse processo de reformas urbanas, semelhante ao que passa a Europa, principalmente Inglaterra e França. E aí nós vamos ter essas mudanças, tá bom? E além dessas reformas urbanas, nós vamos ter o que eu falei na estante, da questão do processo de higienização, visto que o ideal de higienização estava diretamente ligado ao processo de modernização. Só era possível ser moderno se fosse higiênico. E aí nós vamos ter, mas e por que vai ocorrer a revolta da vacina se era benéfico para a população? Mas imagine se alguém chega com vacina para lhe dar sem lhe dizer para que serve, se você vai ter algum efeito colateral, você vai tomar? Não. A resposta é óbvia, não vou tomar. Se eu não sei para que serve, se alguém lhe dá um remédio e você não sabe para que serve, você vai tomar? Não. Então imaginem que tudo vem muito de imposição naquele momento. Então as pessoas não eram informadas do que estava acontecendo. Vale ressaltar que naquela região do Rio de Janeiro tinham muitos casebres, muitas casas simples, humildes, e que aquelas pessoas não tinham condições de higiene, a higiene era precária. Então, muitos esgotos a céu aberto. Então, esses casebres vão ser derrubados para dar lugar a grandes casarões. Porque os grandes casarões significavam o quê? O moderno, a arquitetura moderna. Para essas pessoas simples que moravam nessa região, nesses pequenos casebres aqui, ó, vão para onde? Eles são demolidos. E essas pessoas vão para onde? Vão para os morros. Aí eu tenho o início do processo da favelização. É assim que ocorre. E essas pessoas não ganham casa? Não ganham casa. Então nós temos assim, ó, a demolição dessas casas e casebres, o chamado bota abaixo. Nós vamos ter a revolta dessas pessoas na rua por conta desse bota abaixo e por conta dessa vacina obrigatória que protegia a população de uma doença. No entanto, a população já estava meio que abatida, revoltada por conta de tantas mudanças que eram impostas, na verdade. Então, o que vai acontecer? Conflitos. E esses conflitos vão gerar o quê? Revolta da vacina. As pessoas havia um enfrentamento direto entre os guardas da saúde pública e as pessoas, porque elas não aceitavam a vacina. Chegavam para derrubar as casas, as pessoas não queriam sair, porque era muito da imposição. Tudo para tornar o quê? Higiênico. Mas não havia uma conscientização, não havia uma fala, eles não tinham retorno, não era dado a eles nenhum tipo de justificativa e nem sequer dar a eles uma melhor casa, digamos assim, para que eles continuassem morando ali. Não, simplesmente eles foram expulsos. Já que vocês não têm condições de morar aqui, não têm condições de ter grandes casarões, então se vire. Essa é a ideia que se passa nesse momento. Algo muito complicado. E que leva a várias discussões que é importante se fazer com relação a esses contextos. Que nós vamos ter, por exemplo, um crescimento exacerbado das favelas, dos centros, das regiões, mais afastadas do centro da cidade, onde moram qual classe social? As classes sociais menos favorecidas e que acabam sofrendo por conta desse crescimento, dessa modernização que vai tornar essa classe submissa, digamos que assim, certo? E que elas vão ser obrigadas a sofrerem muitas penalizações por conta desse processo de modernização e urbanização
nas regiões do Brasil. Caso tenham alguma dúvida, gente, ao verem o vídeo, falem comigo que eu tiro a dúvida, tá bom?